estoica, a confiança em alguém é construída com base em princípios que variam bastante dos conceitos modernos de dependência emocional ou confiança cega. Os estoicos acreditavam que a confiança verdadeira se baseia menos nas ações dos outros e mais no controle e acessível às próprias emoções e expectativas. Aqui estão alguns conceitos estoicos que podem ajudar a desenvolver a confiança do homem. 1. Confie no caráter, não nas promessas. Os estoicos acreditam que o caráter e a virtude de uma pessoa são os melhores indicadores de confiabilidade. Ao invés de se apegar às promessas ou às expectativas específicas, observe a consistência e as atitudes da pessoa ao longo do tempo. Alguém que envelhece de acordo com valores virtuosos como justiça, honestidade e coragem é mais confiável aos olhos dos estoicos. 2. Desapego das expectativas. Epicteto dizia que devemos desejar as coisas como elas realmente são. Em outras palavras, não devemos esperar a perfeição ou idealizar o comportamento de alguém, pois as pessoas são falíveis. Para um estoico, isso significa aceitar que as ações dos outros estão fora do nosso controle e não devem determinar nossa paz de espírito. A confiança se torna menos dependente de expectativas e mais baseada em uma avaliação racional do comportamento da pessoa. 3. Exercício da tranquilidade interior. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é buscar a apatheia, ou seja, a prática da empatia e do entendimento. Os estoicos valorizam a compreensão da perspectiva alheia. Antes de julgar ou rotular alguém como confiável ou não, tente entender o contexto da pessoa. Imagine que você pode levá-la a agir de certas maneiras, e se ela estiver fazendo o melhor que pode dentro de sua própria compreensão. 5. Confie em si mesmo antes de confiar em outros. Marco Aurélio, um dos mais famosos estoicos, sempre reforçava a importância de fortalecer a própria mente. Segundo ele, você não precisa que as ações de outra pessoa estejam alinhadas com suas expectativas para ter paz. Confiar em si mesmo significa saber que, independentemente das ações de outra pessoa, você consegue lidar com as consequências e seguir. Esses princípios nos lembram que a confiança no estoicismo não é passiva, mas sim uma escolha racional e ponderada, baseada na facilidade das próprias limitações. Seis. Aprecia a impermanência e a mudança. No estoicismo, há uma facilidade de que tudo está em constante mudança. Isso significa que as pessoas podem mudar tanto para o bem quanto para o mal. Aceitar a natureza mutável da vida ajuda a criar uma confiança realista e não idealizada. Quando confiamos em alguém de maneira estoica, entendemos que mesmo que essa pessoa seja confiável hoje, não temos garantia sobre o futuro. Isso não nos impede de confiar. Em vez disso, nos lembra de manter a serenidade caso as circunstâncias. 7. Não condicione sua felicidade ao comportamento dos outros. Epicteto dizia que dependemos apenas de nós mesmos para a nossa felicidade. Para os estoicos, a verdadeira confiança nasce quando você não se prende a comportamentos ou decisões. 8. Use uma razão para avaliar comportamentos. Não julgar impulsivos. Os estoicos acreditam que devemos avaliar os outros e suas ações com calma e razão, e não com reações emocionais ou julgamentos imediatos. Epicteto e Marco Aurélio aconselhavam observar atentamente as ações e o interesse das pessoas, em vez de se precipitar. Isso significa que, para construir confiança em alguém, o estoico busca entender as motivações e as razões por trás de suas ações. Por exemplo, se alguém envelhece de uma forma que inicialmente parece decepcionante, o estoico considera o contexto e busca uma compreensão mais profunda antes de tirar conclusões definitivas. Esse processo ajuda a evitar mal-entendidos e enganos químicos, porque estamos comprando a avaliar de forma equilibrada e justa. A confiança, então, é baseada em uma observação atenta e racional, e não em reações emocionais imediatas que podem distorcer o real. 9. Lembre-se de que até pessoas virtuosas podem errar. O estoicismo
enfatiza a acessibilidade da imperfeição humana, inclusive entre aqueles que possuem caráter exemplar. Os estoicos sabem que todos, mesmo as pessoas mais confiáveis, são suscetíveis de cometer erros, seja por falta de informação, situações desfavoráveis ou mesmo as fraquezas naturais da condição humana. Essa perspectiva ajuda a manter uma visão mais realista e compassiva sobre as pessoas. Quando alguém em quem confiamos falha, o estoico nos ensina a encarar isso com compreensão, em vez de decepção ou raiva. A filosofia nos lembra de que ninguém está acima das falhas e que os erros muitas vezes são oportunidades de aprendizado, tanto para quem comete quanto para quem observa. Portanto, ao confiar em alguém, o estoico não espera perfeição, mas sim consistência nos valores. E se surgir uma falha, ele está preparado para lidar com ela de maneira equilibrada, mantendo sua serenidade e 10. Confiança e respeito pela própria capacidade de julgamento. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é confiar em nossa própria capacidade de discernimento e julgamento. Para os estoicos, é fundamental acreditar na própria capacidade de analisar situações, aprender com os próprios erros e adaptar-se às situações. Em vez de depender cegamente da confiabilidade dos outros, o estoico investe no fortalecimento,